Olá amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia e hoje estou aqui para ler mais uma crônica para vocês, afinal é domingo, né? E hoje eu vou ler uma crônica deste livro do Leandro Carnal, O Mundo Como Eu Vejo, tá? É uma crônica muito interessante, onde ele cita diversos livros, eu tenho certeza que vocês vão anotar alguns, ok? Depois vocês me contam, já já. Essa crônica me fez lembrar de várias coisas. Eu acho que vai fazer vocês lembrarem também. Prestem atenção. O título é As Rugas da Memória. Há textos atemporais. O Hamlet de Shakespeare, o livro de Jó na Bíblia e a Odisseia de Homero são exemplos perfeitos. Há livros mais recentes que aposto estarão fazendo companhia a nossos tataranetos. Penso na Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, Paixão segundo GH, de Clarice Lispector, e A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mãe. A lista é imensamente maior, limito-me a exemplos. Há uma categoria diferente de obras, são os livros da minha geração. Alguém me diz que leu Erich Fromm, Hermann Hesse e Gibran Khalil Gibran. Intuo que pertence ao meu recorte biográfico. São letras da minha idade. Sei que compartilhamos o impacto da descoberta de Siddhartha, por exemplo. Imagino que o louco tenha feito aquela pessoa pensar como eu. Creio que haverá uma geração que identificará Harry Potter como parte de sua trajetória. A minha devorava todos os livros de Agatha Christie. Claro que o mesmo pode ser dito de músicas. O impacto da morte de Elis Regina e de John Lennon são fenômenos da minha juventude. O primeiro disco que comprei na vida, com 10 anos de idade, era a música Gitá, de Raul Seixas e Paulo Coelho. Eu achava a letra muito densa. Sim, todos temos nossos esqueletos no armário. Filmes que marcaram cada momento. Há uma geração Laranja Mecânica, uma geração Star Wars e talvez outra que lembrará de Avatar. No colégio, emocionei-me com a projeção de Irmão Sol e Irmã Lua. Lembro-me do impacto de Romeu e Julieta, de Zeffirelli. Por fim, há fatos geracionais. Minha mãe descrevia, sempre horrorizada, um incêndio em um circo de Niterói e o caso da avó pisoteada com os netos abraçados. Já ouvi depoimentos sobre o dia do suicídio de Vargas e do assassinato de Kennedy. Eu vi os incêndios do Joelma e do Andraus na televisão e nas fotos da revista Manchete. Vou mais longe. Em julho de 69 assisti, em uma pequena televisão em preto e branco, a chegada do homem à lua. Cada geração tem as suas torres gêmeas a levantar o pó da memória. Livros, filmes, músicas e fatos entram com força quando somos mais jovens. Talvez por isso, obras até fracas nos parecem maiores porque resgatam a obra em si. Emaranhada de sentimentos e memórias. A recuperação é acompanhada de muitas lembranças e mistura uma idealização do que foi aquela experiência com uma invenção de quem eu era naquela ocasião. Pais autoritários reais da infância começam a ser recriados como cuidadosos à medida que também vira o pai, ou que preciso reorientar a memória. Quando mudamos a posição no cabo do chicote, também mudamos nossa posição política. A memória sempre precisa ser realocada. Será que eu tinha a mais vaga ideia do que significava a chegada de Armstrong no nosso satélite natural? Eu tinha 6 anos de idade e havia sido alfabetizado há pouco. Meus pais estavam emocionados e a família reunida. Logo, a solenidade do fato era transmitida mais pela liturgia familiar do que pelo fato em questão. Com o tempo, fui lendo mais e mais sobre viagens espaciais e o que representou o projeto Apollo. Ao relembrar a cena, misturo o acontecimento que soube importante depois, a memória do aconchego familiar, a televisão ainda novidade, o sentimento nostálgico do tempo que se foi, meu envelhecimento, saudades do meu pai.
amálgama de tudo, é chamada de memória de uma geração. O drama da memória é que ela desalinha a perspectiva dos fatos. O incêndio do circo de Niterói é trágico, mas tem menos importância em perspectiva do que o ataque ao World Trade Center. O circo foi uma tragédia pessoal de centenas de pessoas. As torres foram um fato de alcance mundial que afetou o século XXI. Para minha mãe, o circo incendiado continuou ardendo com chamas maiores do que os prédios de Nova York. Historiadores insistem que memória é construção. Isso não quer dizer que ela seja falsa, entretanto que não é resgatada na totalidade e de forma neutra. Resgatamos fragmentos entremeados de uma biografia que continuou. O rio de Heráclito foi inteiramente transformado. Esse é o desafio para o terapeuta ao ouvir as memórias do paciente ou para o historiador profissional ao lidar com documentos. O diálogo da vivência atual com o mundo que passou e a invenção permanente de sentidos novos mostram que memória é, de fato, o quinto estado da matéria. Lembranças não são sólidas, líquidas, gasosas ou plasma. Memórias são memórias. Elas pertencem a um universo paralelo que dialoga com sinapses e neurônios, também com a fantasia, com emoções e traumas, com ficção plena e com o embate fraturado com o mundo. Recordar é viver, mas vivemos antes de recordar, e ao viver vamos moldando o passado ocorrido com o idealizado. Todo resgate é híbrido e toda recuperação é subjetiva. Isso não quer dizer mentiras, todavia um caráter orgânico da verdade e um processo que está um pouco além da objetividade pretendida por historiadores positivistas. O campo da memória é vastíssimo. Porém, um lado interessante do processo é que somos artífices das memórias, e o sujeito que viveu o fato e ouviu a música ainda está aqui usando o mesmo cérebro que estava lá. Sou eu. Recordar é viver e faz parte da minha sanidade. Ótima vida e boas lembranças para todos. Eu achei muito interessante, gente. Quando eu disse que mexeu muito comigo, é porque eu sou dessa geração, sabe? Eu sou da geração do Hermann Hesse, tanto que eu vou ter o grupo aqui, né? Vocês sabem, para a gente ler Hermann Hesse novamente. Eu li Khalil Gibran e leio até hoje, gosto muito. Eu também li Siddhartha, claro. Eu também me emocionei com Gitá, ou Gitá, né? De Raul Seixas e Paulo Coelho. É uma das minhas músicas favoritas até hoje. E tantas coisas que ele citou aqui. Irmão Sol, Irmã Lua. Até hoje, eu acredito que seja um dos filmes mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Trata da história de São Francisco de Assis e da irmã Clara, que na verdade eles se amavam, mas eles eram, digamos, tão religiosos que eles preferiram continuar servindo ao mestre como padre e freira, no caso, né? Maravilhosa essa história. Se vocês encontrarem ainda, assistam. Eu gostaria de assistir novamente. Bom, enfim, ele falou de tantas coisas aqui, dos incêndios do Joelma e Andraus, eu lembro de ter visto pela TV, e principalmente da chegada do homem à lua. Como foi emocionante aquilo, gente. E também eu assisti numa televisãozinha, como ele disse, preto e branco, pequena. Tantas memórias da minha infância, da minha adolescência. E também quando ele fala de Agatha Christie, né? A minha geração é a geração que devora os livros da Agatha até hoje. E graças a Deus temos outras gerações que também fazem isso, certo? Enfim, gente, a memória é algo maravilhoso, né? Eu sempre falo, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma memória de elefante. Gente, eu consigo me lembrar de coisas assim que mais ninguém se lembra, sabe? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu tenho na minha memória, se eu fecho os olhos e lembro de determinadas coisas pelas quais eu passei, parece que eu estou sentindo aquilo de novo, estou realmente vivendo aquilo de novo. Isso acontece com vocês?
Depois me contem aqui nos comentários, tá bom? Me contem se gostaram, se fez vocês lembrarem das suas infâncias, das suas adolescências, né? E muito gostoso. E os livros também que marcaram vocês, né? Para mim, Hermann Hesse, vocês sabem, marcou muito. Agatha Christie marcou muito. E Paulo Coelho marcou muito. Enfim, são tantos, tantos, tá? Obrigada, gente. Um bom domingo para todos, com boas memórias, hein? Lembre-se das coisas boas, lembre dos bons momentos, sempre. Um beijo, gente. Obrigada por estarem aqui comigo, obrigada por me fazerem tão feliz e obrigada por estarem sempre na minha memória. Beijo!